Olá, meu nome é Roberto Ferraz, eu sou engenheiro civil e diante da invasão zumbi que nós estamos sofrendo nos últimos tempos no Brasil, onde temos pessoas sem cérebro nenhum repetindo simplesmente discursos sem sequer fazer qualquer tipo de análise técnica ou fazer qualquer tipo de análise inteligente, eu estou começando a perceber que os meios de comunicação no Brasil, principalmente, estão criando uma horda de zumbis e essa horda de zumbis está cada vez mais numerosa e gerando sérios problemas na inteligência da população brasileira. E, em função disso, eu decidi criar esse canal no YouTube com a finalidade de postar aqui vídeos uma vez por semana e, em função desses vídeos, tentar esclarecer algumas questões com relação à política, educação, economia. Eu tenho muitas curiosidades gerais, vocês vão verificar isso com as postagens que eu vou fazer. Mas uma das coisas que tem me deixado bastante nervoso nos últimos tempos é a quantidade de mentira absurda que eu tenho ouvido com relação à reforma do ensino médio e com relação principalmente à PEC 241. Por esse motivo, eu fiz uma série de pesquisas no IBGE, no Ministério da Educação, eu fiz pesquisas no Banco Central, eu fiz pesquisas na ONU, fiz uma série de pesquisas que decidi colocar para vocês para que vocês pudessem ter uma fonte a mais de informação. De preferência, essas minhas fontes são fontes vindas através da utilização da matemática e de números, ou seja, através da pesquisa e do cálculo em cima de números, eu vou tirar uma conclusão e eu quero que vocês acompanhem, então, essas conclusões. Vamos falar sobre uma coisa que tem sido comentada nos últimos tempos com bastante... eu não gostaria de dizer agora, mas eu vou ter que dizer, uma mentira absoluta, comparar a economia da casa de você, cidadão brasileiro, com a economia do país, a economia do Estado. Isso é uma das piores mentiras que estão divulgando, e eu vejo isso todos os dias na televisão, falando em todos os horários do jornal, dizendo que precisamos cortar custos, porque se não cortarmos custos na carne, nós vamos ter problemas, porque estamos num abismo jamais visto na história do Brasil. Gente, o custo atual do PIB, da dívida pública do Brasil, de 65%, 66% do PIB. O Lula pegou essa dívida em 85% do PIB e transformou em 30% em 4 anos. O Michel Temer está dizendo que ele precisa de 5 mandatos de presidentes eleitos. Ele, que não foi eleito, está querendo ordenar aos 5 próximos candidatos que você vai colocar lá como presidente da República eleitos, ele quer dizer como é que essas pessoas devem gastar o seu dinheiro, que devem gastar a sua economia. E, baseando nisso, ele está usando o principal argumento que você não pode gastar mais do que você recebe. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece. Vejamos aqui, por exemplo, o site da ONU, onde eu encontro aqui uma informação dizendo assim, olha, para cada dólar investido em água e saneamento, economiza-se 4,3 dólares em saúde global. Ou seja, cada vez que você investe em saneamento, água tratada e esgoto tratado, coleta de esgoto, você está economizando 4,3 dólares que você vai ter que produzir de remédios, de médicos que você vai ter que colocar mais dentro dos postos de saúde. Ou seja, se você gastar R$1, $1, R$1, vamos trazer 1 para 1, então a cada R$1 seu você pega 4,3 reais. Gente, é o seguinte, como é que você não pode gastar mais, sendo que você gera muito mais do que o real que você está investindo? Então, se eu tivesse R$1 em caixa, eu poderia investir até 4,3, porque eu sei que ele vai me dar 4,3. Só que se eu investir 4,3, ele vai me dar um retorno ainda maior. Então, é o caso em que eu vou investir e sempre vai valer a pena eu ter investimento, seja lá qual for o tamanho, independente do que eu estiver arrecadando. Nós temos aqui, a cada gasto com educação, gera R$1,85 no PIB. Nós temos também o caso de projetos de agricultura, por exemplo, a cada R$1 investido em pesquisa, há um retorno de R$12 para a economia de Estado. Nós temos aqui o Bolsa Família, temos informações a respeito de investimento em saúde. Eu sei que R$1,85 investido, aliás, R$1 investido em educação traz R$1,85 de aumento do PIB.
você tem o investimento a cada R$ 1, você tem 1,70 para a saúde, se você fizer investimentos em saúde. Na aposentadoria, no Bolsa Família, você tem recursos aí que a cada R$ 1 vai dar 2,20. Gente, a economia não se encerra por si só. Nós não podemos dizer que o pai de família, ao investir na água e no esgoto da casa dele, o plano de saúde dele vai diminuir em R$ 4,3. De maneira nenhuma isso vai acontecer. Então, comparar o plano, a casa do morador comum, um morador que não sabe essa informação, que o Estado é totalmente diferente, ele não sabe que o Estado ganha dinheiro cada vez que ele investe isso. E aí, esse dinheiro pode servir como poupança ou pode servir para fazer um reinvestimento para que você possa finalmente ter as condições dignas que a população brasileira merece. Então, nós temos aí mais exemplos, por exemplo, em Santa Catarina nós temos um projeto Agricultura, por exemplo, e a cada investimento que você faz lá no projeto Agricultura e de aves, né, você tem R$ 3,59 de retorno. Gente, coloquei R$ 1, ele vai brotar na economia gerando 3,59. Como é que é isso? Bom, é isso porque a partir do momento que eu coloco R$ 1 na agricultura, financiando o trator para esse cara que vai trabalhar na agricultura, é caro o trator, né? Mas ele vai ter condições de aumentar a produção agrícola dele e competir com os maiores países do mundo. Quando ele começa a competir com a produção agrícola dele, ele gera mais alimentos e, consequentemente, ele consegue render muito mais do que fosse a agricultura manejada simplesmente com as mãos. Ora, para isso eu fiz uma planilha para exemplificar o que acontece. Se a gente sabe que em educação eu invisto R$ 1 e tenho R$ 1,85 de volta, ou seja, eu estou aquecendo o mercado, estou colocando lá pessoas que querem construir mais salas de aula privadas, mais salas, porque se eu estou investindo na educação privada, vai ter as escolas particulares, vão querer fazer mais escolas, vão contratar construtoras, vão contratar pessoas, vão precisar contratar pessoas, e contratando mais pessoas, vão gerar mais impostos, vão gerar mais arrecadação, e por esse motivo nós temos aí o aumento da produção. Eu investi R$ 1, eu vou ter R$ 1,85 gerado. Só que de impostos, eu tenho 30,50% no Brasil. Essa é a carga de impostos gerais que nós temos. Com 30,5% de impostos, significa dizer que cada R$ 1 que eu puser no mercado, ele vai gerar R$ 1,85 e vai gerar de impostos 0,56. Ou seja, eu invisto R$ 6 no total de todas as minhas contas e vou obter R$ 4,85 com os impostos sobre o valor que agora é maior do que 1, e por isso o valor aqui de arrecadação de 30% é diferente. Então ele tem que ser realmente mais alto. Quanto que ele é mais alto? 80,77. E aí você pode se perguntar, mas Roberto, como é que impostos de 30,5 vão se transformar em 80,77? O zumbi é aquilo que eu estou falando para você. Se aumentou de 1 para 1,85, ele está cobrando 30% disso aqui, não disso. Por isso que o valor é maior. Consequentemente, na somatória de todas as contas, você vai obter, então, esse resultado aqui maior. No próximo mês, esse cara, o governo continuará recebendo os R$ 6 que ele já tinha de arrecadação e vai aumentar em R$ 4,85 a sua arrecadação. Ele aumentou a arrecadação. Então, quer dizer que se eu gastar R$ 1, eu recupero R$ 4,30. O que acontece se eu gastar R$ 4,30? Obviamente, R$ 4,30 multiplicado por 4,30, eu vou arrecadar 18,49, o que vai me dar uma arrecadação ainda maior de 18,47, ao invés daqueles 10 que eu estava programado. Gastei 9,30 acima daquele valor que eu tinha gasto, mas agora eu estou ganhando muito mais. Vou investir aqui só para fazer bonito aqui, ó. 1 trilhão, não, 1 bilhão, vou investir 1 trilhão. 1 trilhão é o PIB do Brasil. 1 bilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Olha lá o que acontece. Aqui tem que ficar igual, né? Como mudei, eu vou poder, por exemplo, investir, ao invés de investir 1 aqui, eu vou investir 3 bilhões na educação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bilhões na educação e vou investir o total de 5 bilhões aqui no saneamento. 5 bilhões no saneamento. Olha o que acontece, gente. A arrecadação, obviamente, aumenta. Eu investi 12 bilhões e arrecadei 23 bilhões. Eu gastei mais do que eu arrecadava aqui. E aí eu estou devendo agora? Não, porque ao investir aqui, ele vai render muito mais. Comparar isso com a economia caseira, a economia de uma residência, tem que ser muito zumbi. Ou seja, ele está pensando a televisão que propaga esse tipo de informação e não esclarece. O presidente, o ministro que fala uma besteira dessas, ele está falando porque eles querem te enganar. Então larga de ser zumbi e não engula simplesmente tudo que te passam na informação. A televisão é paga para vender um produto, é marketing, e eles estão vendendo um produto apesar de estar parecido com jornalismo.
você tem que começar a diferenciar entre jornalismo e marketing, propaganda. E aí o que acontece? Você tem aqui 23 bilhões. Gente, você vendeu 12 bilhões e arrecadou 23. É mais do que, é quase o dobro, né? Porque 24 bilhões seria o dobro aqui. É quase o dobro que você está arrecadando. Olha que você arrecadou 93%, que era antes 80%, agora arrecadou 93%. Portanto, quando mentem para você desse jeito, e se você não começar a parar para pensar nas informações que estão te passando, você pode virar mais um dessa população gigantesca de zumbis que a televisão brasileira está criando, os meios de comunicação brasileiros estão criando. Ao invés de criar aqui, por que eu não reduzi, por exemplo, que o judiciário teve aumento logo depois? O judiciário, gente, ganha 1,2% do PIB brasileiro. As câmaras legislativas, o poder legislativo, vamos falar aí de todas as câmaras de vereadores, a Câmara de Deputados Federais, deputados estaduais, a Câmara de Senado, todos eles gastam para o Brasil 0,35. Acho estranho, né? Que todo mundo fala de deputado. No fim, aqui, olha aqui, ó, mais do que o dobro o judiciário consome. Aí, ao invés de barrar aumentos aqui, eles foram barrar aumentos na educação, barrar aumentos em saneamento, barrar aumentos na saúde, que foi tudo que esse novo governo fez. Gente, isso não é porque estamos com necessidade. Isso é uma visão muito estreita de economia que é chamado de Estado mínimo. Estão empurrando goela abaixo o Estado mínimo para você. Você poderia ter cortado no judiciário. Aí você vai dizer, não, mas o judiciário não dá retorno. Claro que dá. Salário dá um retorno de 2,20%, 1,80%. 1,80% não. A cada R$1 investido ele vai dar 1,8%, 2,2%. Mas o salário do judiciário, na sua grande maioria, vai para a conta bancária, é conta para acumulação, não é conta para ser distribuído no mercado. Então, prioridades à parte, o que a gente tem que fazer é distribuir contra o mercado. Não é para ficar acumulando dinheiro lá na conta corrente, lá na poupança que você está fazendo. É para aquecer e continuar gerando empregos. Investir no judiciário em um aumento absurdo para o judiciário, que já ganha 1,20% de tudo que é produzido no Brasil, do PIB inteiro brasileiro, 1,20%. É simplesmente uma irresponsabilidade e um compromisso, um rabo preso que se demonstra aqui, que deixa-se muito suspeitando do que aconteceu nesse processo que está acontecendo no Brasil, em toda a situação que está acontecendo no Brasil. Esse é um fator para você pensar. Enfim, partiu para um novo assunto. Daí nós ouvimos falar tudo isso e nós começamos a perceber que desde o começo do governo Michel Temer, posso chamar de governo ou desgoverno? Vamos chamar de desgoverno, né? O desgoverno Michel Temer começou a parar de fazer investimentos em saúde, em educação, ele parou, diminuiu Bolsa Família, diminuiu Minha Casa Minha Vida, diminuiu uma série de investimentos. Tinha alunos estudando nos colégios, nas universidades, que hoje já não podem mais fazer matrículas. Existe uma estimativa de que nós percamos em torno de 25% agora em janeiro desse ano, e que vai chegar aí em torno de 77% nas escolas públicas, escolas e universidades, tá? Então, ao invés de investir em educação que tem retorno, ele está cortando justamente onde tem um dos maiores retornos para o PIB. E aí o que ele faz? Isso é um desgoverno. Ainda mais quando ele usa muita mentira para enganar você. E aí o que acontece? Nós temos aqui um outro tipo de estimativa. Vamos falar sobre a reforma do ensino médio, porque, veja bem, nós estamos falando do ensino médio de uma alteração. Hoje nós temos 800 horas prestadas de horas dentro do ensino médio. Olha que legal. No canetário do Michel Temer aumentou para 1.400 horas. Isso é muito bom, hein? Aumentou a quantidade de horas que os nossos alunos vão passar dentro da escola. Aumentou em 75% as horas, o que significa dizer que vai contratar mais professores. Seria muito legal, né? Olha aqui, ó, nós temos uma sala de 30 alunos, onde nós temos um período apenas. Qualquer período que eu esteja, eu vou ter que aumentar 75% dos alunos. Mas vamos estudar um pouquinho mais a fundo. E aí eu percebo que as escolas atuais, ela tem períodos da manhã, tarde e noite. E tem algumas escolas no Brasil que tem 4 períodos ao invés de 3, tá? Só dizendo para você, eu vou considerar você bonzinho com o Michel Temer, e vou considerar que as escolas de ensino médio só tem 2 períodos. Ou seja, essa mesma turma de 30 alunos, só tivesse uma turma de 30 alunos, essa turma tem que ter 800 horas aula dentro do colégio. A segunda turma da noite teria 800 horas. Pode ter mais 800 horas aqui? Pode. Tem escola, por exemplo, aqui, que eu tenho no estado do Paraná, escolas que eu estudei, escolas estaduais, que tem 3, 4 períodos, gente. E olha o que acontece. Eu moro em Curitiba, então aqui nós temos escolas que precisam render mais e tem 4 períodos rendendo tranquilamente. Olha aqui, ó. Antigamente, dentro de uma escola, tinha 2.400 horas. Quando o Michel Temer transformou em 1.400 horas, o que aconteceu? Então, significa dizer que esse período, que era 800, vai passar para 1.400, ele teria que ter, então,
3 escolas a mais. Ou seja, não vamos dizer 3 escolas a mais, 75% de escolas a mais do que ele tem hoje. Mas, gente, a PEC 241 está dizendo que ele não pode construir mais escola nenhuma. Se ele não pode construir mais escola nenhuma, então 75% significa dizer que, antigamente, eu tinha 3 horários distintos para a saída. Quando eu coloco 1.400 horas, eu era obrigado a cumprir com 800 horas, 4 horas e meia de trabalho dentro das escolas públicas. Agora, eu vou ser obrigado a fazer com que todos os professores façam, todos os alunos, melhor dizendo, façam 7 horas e 23 minutos dentro das escolas. Olha que legal! O horário de entrada desse aluno, se ele tiver 1 hora de almoço, o horário de entrada desse aluno vai ser às 13 horas, né? E vai sair às 16h23. Gente, se eu puser 1.400 horas, eu estou dizendo que só vai me sobrar para um segundo turno possível nessa mesma escola onde antes tinham 3 turnos. Ou seja, 1.400 horas, senhores, foi estratégico. Foi para que não houvesse um segundo turno. Esse é o entendimento quando eu olho números. E o meu entendimento está demonstrado aqui para vocês. Ora, se você pusesse 1.200 horas, você ainda possibilitaria que houvesse num segundo turno de 1.200 horas. As 1.400 impossibilita que os 2 turnos sejam iguais. Se ele está dizendo que as escolas a partir de agora são 1.400 horas, ele está falando que crianças de 14, 15 anos de idade, que hoje estudam de manhã e de tarde, de manhã e de noite, só teriam um turno, e esse turno seria para entrar às 16 horas e sair às 23 horas da noite. Crianças de 14, 15 anos, 16 anos de idade, saindo às 23 horas da noite. Impossível fazer isso. Nós vamos ter muita invasão, porque quando eu coloco 1.400 horas, tem crianças que já estão começando a trabalhar com menores aprendizes, que já estão trabalhando, fazendo horas em shopping centers, em lojas do mercado convencional, mesmo estudando em escolas públicas. E olha o que acontece. Quando estou falando que eu estou aumentando em 75% as horas, é justamente para impossibilitar a quantidade de horas. Ora, então significa dizer, eu vou voltar para as minhas 800 horas e vou dizer que eu estou cumprindo ali 2 turnos. Gente, significa dizer isso aqui, eu vou ter que dispensar 14,29% de professores. Por que dispensar? Porque agora eu tenho 1.400 horas, onde antes tinha 1.600. Ah, mas e se tivesse 800? E se tivesse mais 800 ainda, 4 turnos, que eu falei para vocês? Gente, eu estou tirando 50% dos alunos de dentro de sala de aula. As escolas não vão aumentar de tamanho, não vão ser construídas escolas novas com a PEC 241, eu estou diminuindo 50% das ofertas de vagas para alunos, porque as mesmas carteiras vão continuar lá, o mesmo número de salas vai continuar lá, e aí o que você faz com o mesmo número de salas, com apenas uma turma, um horário que estaria ocupando um período apenas, agora ocupando 2 períodos, saindo às 16h23. Se entrar às 9, ele sai às 17. Não tem como lançar um segundo período. Eu estou reduzindo em 50% o número de alunos dentro de sala de aula. Olha que legal isso aqui que eu fiz. Isso aqui está dizendo que eu vou ter uma redução de 50%, mas eu colhi algumas informações nos censos. Veja, no censo de 2014, porque eu não achei 2015 nem 2016, qual era o número de escolas de ensino médio que existem no Brasil. E eu colhi essa informação aqui de que existem 27.743 em 2014. Levando em consideração que essas mesmas escolas existem aqui, porque eu acredito que não foram construídas mais escolas, e levando em consideração que de 2013 o censo dizia que existiam 1.400.000 professores nas escolas públicas no ensino médio, eu estou dizendo para vocês que vai ter hoje por volta de 1.500.000. Aumentei um pouquinho, né? O salário de um professor lá, em média, R$ 2.500. O crescimento, a população que ocupa as escolas públicas, vindo pelo IBGE e pelo MEC, eu descobri que é em torno de 5,43% de toda a população do Brasil que ocupam as escolas públicas. Em todos os números do IBGE, em todos os números do MEC, esse número de 5,43% da população ocupando escolas públicas era constante. As escolas particulares ocupam em torno de 0,5% a 0,55%, no máximo 0,55% da população ativa do Brasil. Então, eu estou dizendo que dessas escolas aqui nós teremos uma frequência de alunos de 5,43. A população atual do Brasil é de 206 milhões de habitantes. 5,43% disso aqui vai dar 11 milhões de habitantes que deveriam estar cursando hoje as escolas de ensino médio dentro do Brasil. E dessas 11 milhões, 216, 50% dessas 11 milhões vai ser 5.608 pessoas atendidas. Ou seja, para o ensino médio eu gastaria 14 mais 14, 28 bilhões de reais.
De onde eu tirei esse 2.545? Gente, o MEC lança estatísticas de qual é o custo de aluno por cada um dos estados e cada um dos municípios brasileiros. E o custo lá chega a ter custos lá de R$ 4.000, e conforme a região do país. Esse 2.545 é a média do custo do aluno. Apesar de eu achar que é bastante, vamos levar em consideração que a escola pública está pagando. Algumas pagam uniforme, pagam livros didáticos, pagam a merenda, pagam o transporte escolar, pagam tudo que o aluno for usar de giz de cera, de educação artística. Foi por isso que a educação artística foi proibida, foi visto como opcional, para o governo diminuir os custos. Foi por isso, então, por exemplo, as escolas diminuíram as quadras de esporte. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas olha o que acontece aqui. Você tem aqui 2.545. Mas, Roberto, de onde você tirou isso? Eu tirei daqui, gente, do MEC mesmo. Opa, cadê? Tirei daqui, cadê? Do MEC, dizendo que o custo médio é de 2.545,31. Mas como eu falei, eu achei essas planilhas no MEC, apesar de ter muita informação duvidosa no MEC, eu achei essas planilhas bastante curiosas e fui fuçar lá e vi que realmente seria um custo adequado. Com este custo aqui, 5.608 alunos estudando na escola pública, nós teremos um gasto de 14 bilhões de reais, 14,27 bilhões de reais gastos no ano de 2016. Isso, ou seja, a Dilma deveria ter gasto isso 28 bilhões, porque é o número que está se apresentando. Mas o Temer, com a simples canetada de 1.400 horas, ele está falando em um investimento 50% menor para os alunos, de 14 bilhões. O que aconteceria com os professores? Se 14,29% dos professores forem mandados embora, nós teríamos que dispensar 214.286 professores. Gente do céu, é número enorme, gente pra caramba sendo dispensada. Levando em consideração que eu tenho 1.500.000 professores no Brasil, nós estaríamos dispensando 214 mil. E aí você vai dizer, mas isso vai aumentar enormemente. Hoje nós temos 12 milhões de desocupados, de pessoas sem emprego no Brasil. Significa dizer que 214 mil é muita gente. Aí eu te digo, olha, de todo os 11%, 11,7% que o Temer tem de desempregados hoje no Brasil, vocês, professores, ocupariam 0,21%. 0,21%, desse tamanho. Não vai fazer nem efeito na opinião pública. Porque aí todo mundo vai achar que não teve mudança nenhuma. 0,21%. Só que 0,21% representa 214 mil profissionais sendo mandados embora. E olha que legal. A economia que esse Temer, que esse governo atual poderia fazer, mandando esses professores embora com aquele salário fixo, seria de 803 milhões de reais. 803 milhões de reais. Não chega a 1 bilhão. É um gasto ínfimo, mas 14 bilhões com a economia dos alunos seria joia. Numa canetada, o Temer reduziu o número de 50% de alunos para todo o Brasil. Mas por que as escolas privadas, hoje, ao invés de usarem 1.400 horas, estão possibilitadas de usar 800 horas? Porque o Temer não brigou que essa reforma fosse para as escolas privadas também. Aí ele vai dizer, porque a qualidade de ensino é melhor. Bom, mas isso não custa nada fazer a mesma qualidade de ensino dentro das escolas públicas. Mas veja bem, 1.400 horas, vamos melhorar a qualidade de ensino, colocando o jovem mais tempo. Esse é o discurso, né? Agora, se você está tirando 50% dessas pessoas da escola pública, você está mandando, no mínimo, 50% dessas pessoas para a rua. Pode ser que a demanda das escolas privadas aumente 50%, acho pouco provável. Acho até que os 50% que restariam para a escola pública de 1.400 seria muito inferior a 50%, porque vai ter evasão de crianças que não vão poder estudar 1.400 horas por dia, porque elas trabalham. O Brasil é um país que tem jovem trabalhando ainda. Então, 1.400 horas vai causar uma evasão de crianças dentro das escolas que a gente não pode prever quanto vai sair. A gente vai prever que 50% ou vai para as escolas privadas, vamos dizer que as escolas privadas recebam uma demanda superior de 25%, gente vai bombar as escolas privadas, né? E é por isso que o Temer disse que tirou a educação física das escolas para reduzir o custo de quadra, inclusive para as escolas particulares. Mas daí as escolas particulares deveriam ter quadras? Não, o Temer foi bonzinho, ele não botou educação física como obrigatória lá. Então ele está reduzindo quadras de esporte, está reduzindo uma série de investimentos em esporte. O que significa dizer que ele está levando um prejuízo aí, se ele não está investindo. O investimento em esporte gera, se não me engano, 1,8, 1,9, alguma coisa assim.
e ele não está investindo, então ele está perdendo 1,9 de aquecimento da economia ao tirar os professores de educação física de dentro das escolas. Olha que legal. Então quer dizer que o Roberto está dizendo que tudo isso é mentira e que tudo que está sendo feito para fazer no ensino médio é baseado em numa tentativa de reduzir o custo da escola? Sim, eu estou dizendo isso porque os números estão provando isso. Eu não estou tirando essa conclusão do nada, não. Né? E aí, eu posso dizer que, com isso, as escolas que ainda não têm infraestrutura, e como é que eu sei as infraestruturas das escolas? Vamos ver aqui. As infraestruturas das escolas. Saiu na fonte do G1, no Thiago, apesar de não gostar muito da Globo, tem notícias bastante interessantes lá. Às vezes você encontra coisas sérias lá. Muita mentira ali dentro, mas tem coisas sérias, principalmente quando a gente lida com pessoas, com profissionais qualificados. A informação de massa é que é muito manipulada. Mas olha aqui, ó, nós não temos laboratórios de ciências, nós temos que investir muito nas nossas escolas. Olha aqui, 32% das escolas têm quadras de esporte. Eu estou falando das públicas e das privadas, hein? 32% das escolas. Tirar a educação física vai fazer com que eu não invista em quadras de esporte. Olha que legal. Educação artística vai fazer com que na escola pública eu invista giz de cera, guache, papéis, um monte de coisa, um monte de materiais que saem a rodo nas escolas públicas, porque esse material quem dá é a escola. Então, eu vou parar de investir. Quem fez essa pesquisa foi aqui na Universidade Federal do Paraná, foi o Thiago Alves, da Universidade Federal do Paraná, que tem um levantamento de todas as escolas públicas. No Rio de Janeiro foi feito um estudo, a UFRJ fez feito um estudo para dizer se o Temer tivesse entrado na educação em 2007, ele teria gasto isso aqui. Aí foi gasto isso aqui, aliás, o vermelho foi como foi, né? E o mínimo seria isso aqui, ou seja, a Dilma gastou mais do que o mínimo. E aí conseguiu fazer. Se fosse o Temer, ele investiria menos. Você que foi para as ruas pedir, fora Dilma, mais investimento em educação, você está vendo qual foi a consequência desse tipo de papel que você fez, né? Olha aqui, ó, já faltam 3,4 milhões de matrículas em creche, 500, vamos falar do ensino médio, 1 milhão e 600 mil matrículas no ensino médio já estão faltando hoje. Se você pegar e colocar, vamos voltar para o Excel, se você pegar e souber que das 11 milhões que você está falando, já está faltando 1,5 milhão, você está falando aqui em 12 milhões de pessoas fora da escola hoje. Tá? Mas vamos continuar com os meus números. Eu tenho certeza que o MEC tem um número mais preciso que isso. E tenho certeza absoluta que o número do MEC é superior a esse número que eu estou fazendo aqui. Eu tenho certeza que vai haver uma economia muito maior do que isso. Porque aí você está mudando, se não tem 50% dos alunos a menos, você está falando em menos professores, em menos funcionários, para controlar menos professores e menos alunos. Você vai mandar um monte de gente embora que não está nessa estatística minha do 0,21%. Olha que legal. Isso com a canetada. Então chegamos à conclusão de que o Temer irá investir o governo federal irá investir em 14 bilhões 274 milhões de reais no ensino médio. Olha aqui, o ensino médio, 14 bilhões é o investimento que eu estou esperando que seria feito em 2015, porque todas as estatísticas foram feitas baseadas algumas em 2014, 2015, peguei números um de outro, mas quando a gente fala em porcentagem, a gente pode levar em consideração que a diferença é muito pouca em relação ao PIB, em relação à porcentagem de crescimento. Eu fui no IBGE e descobri que de 1991, que foi feito o censo, até 2000, a população brasileira cresceu 15,65% e foi 1,74% ao ano. Em 2010, de 2000 a 2010, o novo censo disse que foi 1,23% ao ano. Em 2016 até agora, nós temos a estimativa de que a população cresceu 1,38% ao ano. Nesses 6 anos, ele cresceu mais do que está aqui. Eu vou ser bonzinho e vou dizer que a população vai crescer 1,20%, que é inferior a 1,23%, 1,38%, 1,74%, é bem inferior. Estou dizendo que a população está ficando mais velha e está nascendo menos gente. Beleza, 1,20%. Então, automaticamente, eu calculei a população para 2017, 2019, 2018, 2019. Todas as populações estão colocadas aqui. Eu calculei ano a ano. E a oferta que o Temer vai vir. Esse é a oferta de 2016, 50% dos alunos. Só que em 2017, como 2016 ele não vai poder aumentar os custos, vai se manter constante o número de alunos que ele vai atender. Mas com o crescimento populacional de 1,20, se eu puser 1,70, por exemplo, a população vai mudar. Olha lá, perceba que alterou e todos os cálculos de Rondônia, Acre, da região norte, da região sudeste, nordeste, todos os cálculos são alterados automaticamente. Considerei o ano 1, o ano de 2017. Aí eu calculei até o ano 20, e o ano 20 sairá em 2036. Quando chegou em 2036, eu percebo que eu teria 10 milhões de alunos sem acesso à escola pública e os mesmos 5.608.000
acessando a escola pública. Com o crescimento da população, mas mantendo os custos congelados, ele vai deixar de congelar. Vamos descer aqui para 1,2 de novo? Porque eu deixei 1,73. Olha aqui. Então, olha que bom, desceu para 8 milhões de pessoas que não vão estar sendo atendidas. Até agora, desde o início, ficaram 143 milhões de pessoas sem acesso à escola pública. Foram somando, né? Cada uma das pessoas que não tiveram aqui. A população em 2036, no meu cálculo aqui, com a projeção de 1,20, o IBGE calcula que vai ter uma projeção de população um pouco menor do que isso. Eu estou chegando perto do IBGE. Olha lá, 262 milhões de habitantes que nós vamos ter lá, significa dizer que nós teríamos uma perda imediata com a PEC 241 de 60,25% da população com 1,20, hein? Se a população crescer mais do que isso, os números aumentam. Então, 60,25% dos alunos não foram atendidos para a escola pública. Isso é um problema gravíssimo. E nós temos um total de pessoas que estão com deficiência, a perda de reais só com a PEC é de 8 milhões e 600, porque a escola não cresceu. Deveria ter sido investido mais 8 bilhões e 600 e não foi investido. Só que se eu somar a PEC com a canetada da mudança do ensino médio para 1.400 horas, eu estou falando em 30 bilhões de investimentos abaixo na educação. Eu estou falando em 81,17% da população sem acesso à escola pública e estou falando em 18,83% de pessoas com acesso à escola pública. Bom, com isso, eu acho que eu consegui demonstrar o que eu gostaria de demonstrar. E o que eu gostaria de demonstrar é a seguinte situação. Todo esse discurso falso, diga-se de passagem, de que o país está muito mal e se meteu na maior encrenca, a maior crise financeira de todos os tempos, além da gente saber, eu já tenho 50 anos, eu já vi crises muito, mas infinitamente superiores a essa. E aí, chegar e me julgar como estúpido a ponto de me fazer acreditar nisso, tudo bem, eu acho que se colar, colou. Mas para mim não cola e eu estou fazendo a minha parte ao divulgar que isso é uma perfeita mentira e tudo trata-se apenas de transformar o Estado brasileiro em Estado mínimo. Transformar em Estado mínimo significa dizer que toda a responsabilidade do Estado passará para as empresas e passará para os bancos. Os bancos, logicamente, que têm interesse de ver sua população bem esclarecida, têm o interesse de ver fazer benesses e distribuir dinheiro gratuito, deixar a população brasileira super bem informada. Para os bancos, para os empresários, claro, tudo que não tenha lucro é muito bom o empresário brasileiro se meter e desenvolver. Portanto, a teoria do Estado mínimo diz que se o Estado não está dando educação, você, como empresário, vai ter. Mas espera aí, por que eu vou ter que dar educação para o meu funcionário? Bom, vamos falar o seguinte, quando você fala em produtividade, o discurso bastante grande tem sido da mídia internacional, tem sido com relação à produtividade brasileira que está abaixo dos padrões internacionais, principalmente por causa da educação, se nós estamos falando que a educação vai decrescer 80% em 20 anos, 50% em uma canetada de 1.400 horas, e 80% em 20 anos, eu estou dizendo então que os meus funcionários vão estar menos instruídos, menos preparados, menos qualificados e menos prontos para virem trabalhar nas minhas fábricas. Por exemplo, eu como grande empresário, para vir trabalhar nas minhas fábricas e sobrou para mim treinar esses funcionários, sobrou para mim qualificá-los. Um custo que era do governo foi transferido para você, empresário, que ajudou a financiar esse tipo de situação que nós estamos vivendo no país atualmente. Então, a minha parte eu estou fazendo. Se o povo brasileiro quer acreditar que a teoria do Estado mínimo é a solução para nós, eu adoro isso e quero mais que dê certo essa teoria do Estado mínimo. Agora, eu não me lembro de ninguém indo nas ruas e dizendo eu quero falta de escolas, eu quero falta de saúde, eu quero falta de investimentos do Estado, eu quero que os bancos dominem toda a história do Brasil. Eu não vi ninguém dizendo isso, mas pode ter muito bem gente ter dito isso no seu interior, aquele zumbi interiorizado que tem isso na cabeça e que acha que isso vai ser a solução para todas as mazelas do nosso país.
Eu estou fazendo a minha parte e estou fazendo com que o governo não conte mais historinhas. Porque se ele precisa contar historinhas para enganar o povo brasileiro e implantar um determinado sistema com mentiras, significa dizer que esse sistema, ele mesmo, tem a consciência de que esse sistema não funciona e de que esse sistema não é bom para o povo brasileiro. E aí eu lhes pergunto, o que um governo faz se não é para o bem do povo?